Nosso café executivo de hoje vai ser com Sandro Tres Castro. Ele é doutor em administração, auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Está aqui nos prestigiando. Vamos falar sobre gestão de pessoas no órgão público, na gestão pública. Um assunto bastante pertinente, né? Não só pela circunstância do momento, mas especialmente porque também passa pela profissionalização da gestão pública. Muito obrigado por estar aqui conosco no Café Executivo, aqui no Valor Profissional. Um prazer enorme recebê-lo aqui na nossa cidade, no nosso programa. O prazer é meu, Ana Cristina. Muito obrigado pela oportunidade. Sandro, eu queria começar a falar, nós vivemos num contexto em que a valorização das pessoas é muito grande, como diferencial competitivo para as empresas, e no âmbito público, como é que funciona a questão da gestão pública, no seu entender, você que é um estudioso da área, é um administrador que entende, é um servidor público também, um gestor público, então fala um pouquinho, no seu entender, como é que é a gestão de pessoas dentro do âmbito público. A gestão de pessoas no âmbito público, Ana Cristina, é um desafio. É um desafio na medida em que, ao mesmo tempo em que as pessoas são o principal ativo, elas são o principal elemento de produção de valor público dentro das organizações públicas, dentro da administração pública, pensando na sociedade como destinatária deste valor público gerado, elas são também aquelas que mais carecem de atenção por parte do administrador. Não raramente a gestão de pessoas é pensada como gestão de pessoal, como despesa de pessoal, de forma mais restrita ainda. Né? Então, é um campo que eu diria para todos os administradores, todos os gestores, todos os profissionais que cuidam da administração pública, um campo muito fértil para desenvolvimento, para crescimento, para pesquisa, para produção de novos conhecimentos, para consultoria, enfim, é um trabalho é um campo muito rico, carente de mais estudos, de mais reflexão, de mais cuidado por parte dos administradores. É comum a gente escutar, até mesmo dentro da administração pública, as pessoas falarem assim, não, esses conceitos é da iniciativa privada, aqui não se aplica, aqui é muito diferente, aqui... Eu tenho percebido que isso tem se aproximado cada vez mais, a gente tem falado de gestão de competência dentro do âmbito público, a gente tem falado de resultados, de metas dentro da gestão pública. Isso realmente é separado? A gente não tem conceitos? Será que não é possível, de fato, a gente ter essa aproximação desses conceitos baseados em resultados dentro do âmbito público, tratando das pessoas? É justamente essa aproximação que é o cuidado que nós temos que ter. Por certo, os conceitos são construídos inspirados no campo privado, na verdade, os conceitos são construídos em geral na academia e são olhados para o setor privado, mas eles podem sim ser transpostos, ressignificados, né, no âmbito das organizações públicas. Então, é justamente esse o desafio que nós temos. Não se trata de aplicar os conceitos, não se trata de salvar como uma ideia do setor privado para o setor público, senão a ideia de dar um novo significado. Qual é, por exemplo, o significado de competência no setor público? Por certo, não é o mesmo do setor privado, mas ele serve como inspiração. Qual é o conceito de desempenho? Qual é a ideia de desempenho no setor privado e qual é a ideia de desempenho no setor público? Eles servem como inspiração, os conceitos, mas não são os mesmos. Quando nós falamos de Balanced Scorecard, quando nós falamos de gestão estratégica, quando nós pensamos isso no setor privado, estamos falando de uma coisa, mas gestão estratégica faz sentido sim no setor público, BSC faz sentido sim no setor público, mas não é o mesmo instrumento que nós temos no setor privado. E não se trata, isso é muito importante no meu ponto de vista de destacar, não se trata de uma mera transposição, não se trata de uma mera adaptação, melhor dizendo. Se trata, sim, de uma ressignificação. Qual é o significado, por exemplo, da dimensão financeira, quando nós falamos de gestão no setor privado, e a dimensão financeira quando nós falamos do setor público. Não se trata de transformar dimensão financeira no setor privado em orçamento no setor público. São coisas diferentes e não têm a mesma relação. Enfim, esse processo de transposição é que é o desafio. Falando de competências, de gestão por competência, dentro da gestão pública, existe já um processo de conscientização? As pessoas já entendem, você falou até da conceituação do que é competência na gestão pública. Existe um entendimento de trabalhar isso no desenvolvimento das pessoas? É interessante até numa abordagem falar que o foco realmente é só nas pessoas ou tem muito a ver também com o processo da integração das pessoas com o trabalho? Como funciona isso?
Quando nós falamos de gestão por competências no setor público, nós experimentamos um cenário muito interessante, que é o encapsulamento da ideia de gestão de pessoas no setor público. Não é incomum ver somente, ou a ideia de gestão de pessoas, no caso particular, a gestão por competências, tratada somente no âmbito dos profissionais de gestão de pessoas. Nós temos no setor público uma dificuldade de fazer esse conceito permear por toda a instituição, por toda a administração. Ele é, quando muito apropriado, o conceito de competências, apropriado pela área de gestão de pessoas, e fica ali. O profissional de gestão de pessoas no setor público hoje tem muita dificuldade de fazer esse conceito de competências, por exemplo, circular pelas demais áreas, as áreas finalísticas, a área de TI, a área finalística, enfim, do órgão, da secretaria. Até porque quem cuida das pessoas, quem são os gestores, também são esses que estão, não é só o órgão de RH da instituição pública, são todas as outras áreas que estão lá permeando o resto da organização. Ana Cristina, eu diria que esse é um dos pontos mais delicados que nós temos e mais corretos. Eu diria que foi uma grande observação na medida em que, ainda na administração pública, e não é muito diferente no setor privado, problemas ou questões de gestão de pessoas, isso diz respeito ao RH. E, na verdade, não. De fato, todos os profissionais, todos os gestores dentro da organização, independente da área que estão, são gestores de pessoas, né? E nem sempre a nossa área de gestão de pessoas no setor público também se dá conta disso. Ela não contribui para criar essa ideia de que cada gestor é sim responsável pela gestão de pessoas em cada uma das suas áreas. É um ponto importante. É interessante porque, por exemplo, até em eventos, um fórum desse de gestão pública, relacionados a essa área de gestão, mandam quem vai, quem se inscreve, quem participa, ou é o RH, ou então ele designa alguém de lá. Assim, os gestores mesmo, os outros que fazem parte, que cuidam, que têm as suas equipes, que estão lá em diversas áreas, departamentos, setores do órgão, eles nem se interessam, acham aquilo que, por não ser relacionado à sua atividade principal ali do trabalho, acham que aquilo não é pertinente ao desenvolvimento dele. Não passa pela cabeça dele esse grau de conscientização, como você fala, de entender que aquilo ali é importante para a sua gestão. Isso, exatamente. Ele não se sente parte desse processo de gestão de pessoas. A gestão de pessoas não pode ser vista como uma unidade funcional. Tem que ser vista como um processo que é transversal a todos os gestores. A área de gestão de pessoas tem uma responsabilidade muito grande nisso, na medida em que ela precisa também fazer com que a linguagem de gestão de pessoas seja uma linguagem mais próxima de cada um dos gestores. A área de gestão de pessoas tem que operar como uma espécie de educador também em matéria de gestão de pessoas junto aos demais profissionais da administração. Poderíamos dizer mais ainda, que gestão de pessoas não é só um compromisso dos gestores, ainda que todos os gestores. Gestão de pessoas é um compromisso de todos os agentes públicos. Todos os membros das equipes fazem também gestão de pessoas, na medida em que nós precisamos tomar a gestão de pessoas como uma relação. Então, se tu é a minha gestora, eu também sou responsável pela gestão de pessoas na nossa relação. Se tu não faz alguma coisa, eu tenho obrigação de cobrar, eu tenho obrigação de te questionar, eu tenho obrigação de te orientar também. Ah, mas não é só a chefia que tem? Não. Toda a equipe tem responsabilidade no processo de gestão de pessoas. Isso é uma cultura que o profissional de gestão de pessoas dentro das organizações públicas e mesmo aqueles que prestam serviços tem que construir. E não é alguma coisa fácil, mas é algo que precisa ser construído. Todos são corresponsáveis pela gestão de pessoas. Existe, é comum também a gente escutar, eu sou professora, dentro da faculdade eu escuto às vezes os alunos falar assim, muita gente quer fazer concurso público, a gente vê as pessoas se preparando, as pessoas cada vez mais capacitadas para poder transpor a barreira do concurso público e ser um servidor público. E a gente, ainda, por outro lado, ainda escuta as pessoas falarem muito assim, isso aqui é que nem órgão público, né? Quando se quer falar de pouco desempenho, de eficiência, isso aqui é que nem órgão público. Existe ainda esse preconceito em relação às pessoas no órgão público de acharem que elas querem só a estabilidade, não trabalham, não tem um compromisso, não tem... existe ainda essa mancha nessa ideia em relação aos servidores públicos. Você acha que depois do concurso público, esse perfil já tem mudado essa característica das pessoas que fazem parte da gestão pública? Eu não tenho dúvida, eu tenho experimentado na minha vivência em diferentes instâncias de governo que nós estamos assistindo a um novo perfil de servidor público entrando.
O risco que nós temos hoje é desse perfil ser contaminado pelos componentes culturais já que vem sendo reproduzido há bastante tempo. Nós temos um desafio muito grande, esse desafio ele é menos do servidor que entra e mais das chefias que já estão instaladas, né? Então essas chefias, esses profissionais mais antigos, eles precisam ser sim reciclados, eles precisam ser capacitados em termos de gestão, sobretudo quando nós pensamos em planejamento do trabalho, né? Um outro ponto muito forte na gestão de pessoas contemporânea, vamos dizer assim, no setor público, é o conceito de meritocracia e a sua expressão prática no mundo real, que é a gestão do desempenho. Hoje nós temos um desafio muito grande do gestor público, em todas as instâncias, e do servidor, componente das equipes, de desenvolver melhor o planejamento do trabalho, tá? Menos importante é avaliar o processo de trabalho e mais importante passa a ser o planejamento do trabalho. Não há como nós pensarmos em avaliação de desempenho sem que nós tenhamos um bom planejamento do trabalho. É o ponto de partida. É o ponto de partida. Se não tiver referencial, as metas que nós realmente combinamos, não foram aquelas metas em que o chefe escreveu num papel ou num sistema para não foram validadas. Não foram validadas. Que nós podemos dizer são rudimentos de gestão isso. Mas nós ainda estamos carentes desse tipo de trabalho. E nesse perfil novo de servidor público que começa a entrar na administração pública, ele vai exigir cada vez mais isso. Ele precisa sim, para ser motivado, para se motivar, porque a motivação, sabe bem melhor do que eu, a motivação é uma portinha que se abre por dentro, a chave dessa portinha se abre por dentro, então não é o chefe que motiva ninguém, as pessoas têm que se sentir, né, motivadas. Isso tem muito a ver com a interação da chefia, com a construção de um plano de trabalho que considere também aquilo e as expectativas que o servidor tem, que cada membro da equipe tem. Então, se eu estou fazendo uma pós-graduação, a minha chefia precisa saber disso. No plano de trabalho dele, ela precisa considerar que a pós-graduação que aquele membro da minha equipe está fazendo tem um significado para ele. E como é que eu trago este conteúdo da pós-graduação que ele está desenvolvendo para dentro do trabalho da equipe, para criar valor público aqui dentro? Porque não faz sentido, né, eu pensar isso separadamente, ou sequer pensar nisso. Então, eu preciso conhecer cada membro da minha equipe e trazer a sua vida profissional e pessoal para dentro do trabalho efetivamente, contextualizá-la. Esse é um desafio que, se o gestor público contemporâneo não atentar, ele vai perder os novos profissionais, com grandes potenciais que eles têm. Muito bom, eu acho que a gente deu aqui, com as suas palavras aqui, uma aula aqui para os gestores públicos, para os servidores públicos, para os agentes públicos, porque entender a sociedade de uma forma geral que essa mudança nesse contexto de trabalho dentro dos órgãos públicos passa pelas pessoas, pelos processos, pela eficiência, mas quem está lá atendendo no olho, quem faz as coisas acontecer, são as pessoas e essa valorização principal. Muito obrigada por estar aqui conosco. Já tomou uma cajuína aqui na nossa cidade? Já tomei, gostei muito boa. Que bom, então. Então, obrigada, até a próxima vez. Muito obrigado, eu que agradeço a atenção.